governado por um presidente de matriz socialista. O socialismo é antessala ao comunismo. Alguns dizem, não, mas Lula não é socialista porque nesse momento o Lula não está fazendo nada do socialismo. Sim, nesse momento existem alguns impeditivos que impedem de Lula materializar o socialismo completamente aqui no Brasil. Mas isso não quer dizer que ele deixou de ser um socialista. O PT é um partido de matriz socialista. E o socialismo sendo a antessala ao comunismo, e para quem estuda o comunismo sabe que o comunismo defende o fim da propriedade privada dos meios de produção, das classes sociais e do Estado. E o socialismo, em tese, é a emancipação do Estado sobre o controle da economia. Só que um dos mecanismos para que se chegue ao fim da propriedade privada dos meios de produção é a taxação excessiva e progressiva. Então, quando você vê pessoas e governos de matriz comunista e socialista taxando, aumentando o imposto, não significa assim mesmo que é uma coisa aleatória. Isso faz parte dos ditames do comunismo e do socialismo. E pessoas que têm matrizes nessa ideologia normalmente vão taxar de forma excessiva. Por quê? Porque é necessário que uma certa parte da população que tem voz, que é a chamada classe média, porque segundo os mecanismos de poder, o que é classe média? Classe média para o comunismo e o socialismo não é necessariamente aquela pessoa que tem algum capital financeiro em algum nível. Classe média nos ditames do comunismo e socialismo é aquela pessoa que tem poder de voz, aquela pessoa que pode influenciar. São normalmente aquelas pessoas que têm acesso massivo à internet, uma escolarização média, não precisa ganhar tanto, sabe? Mas são aquelas pessoas que podem incomodar o governo, porque assim, existem os ricos que são partícipes desse governo, que se vendem, os políticos, tudo lá, e existe a classe baixa, que são os dependentes do governo, e existe essa classe no meio que não depende do governo, e essa classe tem voz. Não importa o quanto ganha, você está entendendo? Não importa o quanto ganha. Se você não está nos que recebem, por exemplo, benefícios sociais, e você não está na classe dos empresários e políticos que se vendem, você, em termos da luta comunista e alcance do poder hegemônico, você é classe média. E eu não estou falando de renda, eu estou falando de poder de incomodar. Então existe uma classe média que não depende nem do Estado e também nem se vende para o Estado. Então é necessário que essa classe do meio seja pobre, entendeu? Como ela não vai se vender para o Estado, ela tem que ficar pobre. Ficando pobre, ela vai se tornar facilmente manipulável na mão dos socialistas e comunistas. Por quê? Porque o objetivo final de comunistas e socialistas é o alcance do poder hegemônico e totalitário. Isso não significa que o Lula queira ficar tanto tempo no poder, não. Isso quer dizer que ele pretende que, depois dele, pessoas da mesma ideologia ocupem o poder, que o poder permaneça só com eles. E para isso, precisa derrubar essa classe mediana que tem o poder de incomodar, torná-la pobre para que ela seja dependente e, sendo dependente, não tenha poder de fogo, né, metaforicamente falando, contra o governo. Então, mais do que taxar gastos públicos, não. Isso aqui é a destruição de uma classe que pode incomodar. E, infelizmente, as pessoas que têm renda até 5 mil, transações até 5 mil, 6, 7 mil, estão nessa faixa etária, aquelas pessoas que têm internet, que incomodam, que trabalham, que não dependem do governo, não precisam bajular o governo. Então essas pessoas precisam ser destruídas, né? Porque elas incomodam. Então, se você entende sobre o comunismo e o socialismo, é exatamente isso que está acontecendo. O alcance, a busca pelo poder hegemônico e totalitário dos comunistas socialistas. Eles começaram fazendo isso no âmbito político, perseguindo a oposição política, eliminando a oposição política, eliminando o direito de fala, o direito de contestação, o direito à crítica, né? Prendendo, enjaulando, banindo redes sociais, fazendo com que as pessoas se exilassem politicamente, né? Fora do país. Agora eles vão avançando no âmbito financeiro. Até o ponto que eu acho, tá, que isso vai acontecer, não estou dizendo que vai acontecer, mas vai acontecer.
a última fase talvez será a eliminação do poder do Congresso Nacional, assim como aconteceu na Venezuela, né? Porque o Congresso Nacional está sendo incômodo ao governo federal. Então vai chegar um ponto da eliminação dos poderes do Congresso Nacional e aí sim o poder totalitário hegemônico, né, vai ser alcançado, como Maduro fez na Venezuela. O processo é o mesmo. Estudem o que aconteceu nos países governados por comunistas e socialistas e que esses socialistas conseguiram o poder hegemônico. Estudem, vocês vão ver que os mesmos processos que aconteceram naqueles países estão acontecendo aqui no Brasil. Só não vê quem não quer ver.